A partir de agora, o programa Jesus Vem. Apresentação, Pastor Ribeiro. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Presidente, Pastor Celso de Castro Costa. Programa Jesus Vem. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 26 de maio de 2023, estamos aqui no nosso 39º programa Jesus Vem. Louvado seja o nome do Senhor. Este hoje não está sendo gravado ao vivo, né? Então sentiremos falta das interações aqui. Mas quero dizer que este é um programa de cunho evangelístico. Agradecemos a Deus por esta porta aqui aberta. Agradecemos a Deus pela direção desta igreja, pela equipe técnica formada pela irmã Ana Carolina, que está hoje conosco aqui, e o nosso irmão Isaías Ribeiro, que hoje não está conosco aqui. E a você que está nos ouvindo. Então, tudo isso aqui foi feito para você que está nos ouvindo. Então, Deus providenciou tudo isso para você ouvir a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós sempre iniciamos o nosso programa, nós oramos, né, pelos aniversariantes aqui da igreja e qualquer um outro aniversariante que também pedir, não tem problema nenhum, que nós conhecemos, nós citamos aqui. Mas hoje nós só temos aqui os nossos membros aqui da nossa igreja, que é do grupo de obreiros e também do grupo da Escola Bíblica Dominical. Eu vou começar pelo da Escola Bíblica Dominical, fez aniversário nesta semana. Irmã Maria Helena Rangel, da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, irmã Maria Helena, professora da Escola Bíblica. E também o nosso presbítero Nicomedes Alves. Presbítero Paulo Roberto da Silva. Obreiro Márcio Feijó. Pastor Samuel Levi. E diácono Vitor Fagner, diácono Tiago Teixeira. E vamos agora orar pelo início do programa e também pelos aniversariantes. Senhor nosso Deus, Senhor amado, Senhor da glória, te damos graça por tudo, Pai. Obrigado por esta porta aqui aberta. Senhor, abençoa este programa, que seja uma bênção em cada vida, em cada lar, Pai. Senhor, abençoa cada aniversariante, Pai querido, e aqueles que irão ouvir também que estão fazendo aniversário, ou até que não estejam, não tem problema, que sejam abençoados, Pai, porque todos são importantes para o Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai amado, no teu nome santo, Jesus querido. Amém. Glórias a Deus. Amados, agora nós iremos ouvir o hino Hosana, Hosana de André Valadão, porque o nosso tema hoje é Hosana nas alturas. É o nosso tema hoje. Então vamos agora ouvir o hino Hosana, Hosana, André Valadão. E vamos ao louvor. Eu vejo um povo eleito
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra o teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Oh, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Glórias a Deus, aleluias. Agora, amados, nós iremos para o nosso texto, né, que está em João 12, versículos de 12 a 19. Hoje nós não temos as nossas interações, mas que sejam todos abençoados, vocês que estão sempre conosco, os que não estão também, que sejam abençoados, sabe, sintam-se aí abraçados no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. E vamos à nossa leitura que está em João 12, de 12 a 19. Como estamos no livro de João, que fala acerca do Filho de Deus, apresentando Jesus, João apresenta Jesus como Filho de Deus. João 12, do 12 ao 19. Leiamos. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor amado, te damos graça pela tua palavra, meu Senhor da glória. Ô Jesus, que o nosso coração, que a nossa mente, Pai, esteja aberta para a tua palavra, meu Senhor da glória. Continua falando conosco, meu Senhor da glória. No teu nome santo, Jesus querido. Amém. E agora nós iremos ouvir o hino Hosana, de novo, Gabriela Rocha e Lucas Agostinho. E vamos ao louvor.
te encontrar. Brilha a tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acabamos de ouvir Hosana, com Gabriela Rocha e Lucas Agostinho. E agora, amados, nós iremos à nossa agenda ADAVE. Glórias a Deus. Então, agenda ADAVE. Sábado, dia 27, às 18h30. Perdão, irmãos. Sábado, dia 27, às 11h30. Eu li aqui, é 11h30. Programa Cântico Missionário, com a irmã Gisele França no Facebook. Às 19 horas, temos o Congresso UFADAVE. O UFADAVE é a União Feminina da Assembleia de Deus em Dr. Augusto Vasconcelos. Então, esse congresso ele começou no dia 26, que é hoje, só que ele já, quando estiverem assistindo, ele já aconteceu, porque esse nosso programa vai ao ar às 22 horas. Então, amanhã teremos o congresso, às 19 horas, Congresso UFADAVE. O tema, nenhuma armadilha preparada prevalecerá, Isaías 54:17. Pastor Celso, né, o nosso pastor presidente, e a irmã Ivanise Costa, sua esposa, é a diretora da União Feminina da Assembleia de Deus, Dr. Augusto Vasconcelos. Isso vai ser aqui na Arthur Rios, número 805, que é o nosso templo central. Domingo, 28, às 8h30, Escola Bíblica Dominical. E às 18h30, Congresso UFADAVE. É o encerramento do Congresso UFADAVE. E agora nós iremos aos endereços, e logo após os endereços, teremos o hino Cidade Santa com a irmã Aline Barros. E vamos aos endereços. Reside ou está visitando o Rio de Janeiro? Visite o Templo Central da ADAVE e congregações. Então, anota o endereço aí. O Templo Central fica na rua Arthur Rios, 805, Dr. Augusto Vasconcelos, Campo Grande, Rio de Janeiro. Congregação Monte Nebo, Estrada da Posse, 501, Santíssimo. Congregação Monte Sião, Rua da Adutora, número 90, Senador Camará. Congregação Nova Canaã, Avenida Cesário de Melo, 976, Augusto Vasconcelos. Congregação Samaria, Estrada do Lameirão, 63, lote 38, Santíssimo. Congregação Betel, Rua da Liberdade, número 76, Nova Conquista, Cosmos. Congregação Getsemane, Rua Cardeal, número 31, Campo Grande. Congregação Monte Calvário, Rua Sambé, número 50, Paciência. E Congregação Monte Efraim, Estrada do Campinho, 1859, Vila Nova. Sejam sempre bem-vindos. Somos uma igreja de coração e portas abertas para você. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo
glórias a Deus. Acabamos de ouvir o hino Cidade Santa na voz da irmã Aline Barros. Amados, este hino ele é um hino bem antigo, tá? Ele foi gravado várias vezes. Ele é um hino que foi traduzido no início do século passado. Então, quem traduziu ele faleceu no ano de 1917. Ou seja, só que quem traduziu já faz mais de 100 anos que faleceu. Então, só de tradução, ele já tem mais de 100 anos. Ele é o hino 521 do cantor cristão, que é o hinário oficial da Igreja Batista. Então, esse hino aí, ele é um clássico, ele foi gravado por vários cantores, pastor saudoso, de saudosa memória, né? Pastor Feliciano Amaral, pastor de saudosa memória também, Luiz de Carvalho, grandes nomes aí da música, né, evangélica do Brasil. E ele é um clássico mesmo, ele é um clássico, por isso que ele fala de Jerusalém no início, no meio, a Jerusalém, por final, a Jerusalém celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, amados, nós iremos à nossa mensagem, né? Nós colocamos como o tema hoje, Hosana nas alturas. Por quê? Por que escolhemos este tema, né? A gente sempre pede a Deus, né, para nos orientar. Primeiro motivo é que Deus nos orientou assim. Nós ficamos pedindo. Eu costumo sempre colocar assim uma palavra que Jesus falou, mas nesse caso aqui eu não coloquei. Eu coloquei Hosana nas alturas, né? Sentimos de colocar dessa maneira, porque é uma palavra comum nos 4 textos que citam essa passagem. Porque esta passagem ela está aqui em João 12, do 12 ao 19, ela também está em Mateus 21, do 1 ao 11, está em Marcos 11, do 1 ao 10, e também em Lucas 19, do versículo 29 ao 38. Então, e em todas, esta é uma palavra comum, né? É uma das palavras comuns aí neste texto, que é Hosana, Hosana nas alturas. E nós temos uma ideia, né? Assim, o que é Hosana seria a primeira pergunta, né? Eu vou entrar aqui no texto, mas já para ir tirando a curiosidade, o que é Hosana? Né? Porque nós temos uma ideia que Hosana é um louvor, é um cântico, dá a impressão que é isso, mas não é. A palavra Hosana é de uma raiz hebraica e ela quer dizer salva-nos, por favor, ou salva-nos, nós te imploramos. Então, a palavra Hosana não é um louvor, é um clamor. A palavra Hosana não é um louvor, é uma oração. E é uma oração de pedido de socorro. Salva-nos, por favor, salva-nos, nós te imploramos, ou eu te imploro. E nas alturas é salva-nos, por favor, tu que habitas nas alturas. Então, Hosana nas alturas é salva-nos, por favor, tu que habita nas alturas. Foi isso que foi falado para Jesus quando ele estava entrando em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto aqui, amados, ele está aqui registrado em João, ele está registrado nos 4 evangelhos, é chamado a epígrafe chama a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por que é chamada de uma entrada triunfal? Porque ele entra e ele é aclamado como rei. Ele é aclamado como rei. Então diz aqui, ó, no dia seguinte, já havia tido, Lázaro já tinha ressuscitado, Maria já tinha ungido os pés de Jesus, e aqui muitos acreditaram, já tinham decidido matar Jesus e também matar Lázaro. E aqui, amados, vem no dia seguinte, após a unção do Senhor Jesus, que Maria ungiu, Maria, irmã de Lázaro. Bom, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras. Isso aqui é muito conhecido, o pessoal celebra como o Domingo de Ramos, porque por causa das palmeiras, aí se celebra dessa forma, por causa dos ramos de palmeiras que foi colocado. No dia seguinte, ouvindo uma multidão, então a Igreja Católica celebra isso aqui como, a Igreja Cristã Católica celebra isso aqui como Domingo de Ramos. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa de Jesus, vinha a Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro.
e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Então, eles estão dizendo o que aqui? Salva-nos, por favor. Salva-nos, por favor. Tu és o rei de Israel, tu vem em nome do Senhor, tu vem no nome de Deus, tu és o rei de Israel. Então, eles estavam clamando por uma salvação, o quê? Uma salvação terrena. Uma salvação daquela opressão que eles sofriam pelos romanos. Porque na época do Senhor Jesus, amados, quem dominava era Roma. A força bélica dominante era Roma. E a cultura dominante era a cultura grega. Apesar de Roma ter tomado a Grécia, ter tomado ali, mas a Roma se rendeu à cultura grega. Então se falava grego. Mas quem dominava eram os romanos. Eram os romanos que dominavam ali. Bom, então eles pensaram que em ter um rei que viesse livrá-lo de quem? Da mão dos romanos. Quando eles viram que Jesus ressuscitou Lázaro, peraí, esse aí é poderoso mesmo. Mas eles não entenderam que Jesus veio para lhe perdoar os pecados, para todo aquele que nele crê. Eles não entenderam isso. Eles entenderam que Jesus ia libertá-los de uma opressão, de um governo terreno. Eles não entenderam que era uma libertação espiritual. Eles não entenderam que era para ser liberto do poder das trevas. Eles não entenderam isso. Eles acharam que eram para livrá-los de Roma, livrá-los do governo romano. Bom, e diz aqui que e achou Jesus o jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Agora, aqui eu tenho, é bom, por isso que é importante nós fazermos as leituras, porque esse jumentinho aqui é uma profecia que está em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Vamos dar um pulinho aqui em Zacarias rapidamente, e nós vamos entender. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, se você pegar de trás para frente, o Antigo Testamento, começando de Malaquias de trás para frente, e você vai pegar Zacarias, é o penúltimo livro. Aí ele vai ser o segundo, porque você está começando de trás para frente. Então, capítulo 9, versículo 9, Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, essa era a profecia. Essa é a profecia. Então, por isso que aparece aqui este jumentinho. E quando nós olhamos aqui em Mateus 21, que também vai citar essa mesma entrada, aí vai dar mais alguns detalhes. Mateus dá alguns detalhes disso aí. E diz, e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, aqui eles citam a passagem de Zacarias, porque foi escrito para o judeu, o livro de Mateus foi escrito para o judeu, então eles sempre citam as passagens. Eles mostram, não, Jesus mandou pegar, era o jumentinho lá, filho de uma jumenta, um animal que nunca tivesse levado carga. E eles vão e trazem. E aqui em Mateus vai dizer que eles trouxeram os dois, mas que Jesus ficou, claro, em cima do jumentinho, mas que trouxeram os dois. Já em Marcos e Lucas não fala dos dois, fala do jumentinho. Fala do jumentinho. Bom, mas importante, amados, é que a profecia, ela se cumpriu. Ela se cumpriu. Agora, e o que disseram eles quando Jesus... Porque você imagina só, um rei libertador tinha que vir como? Sei lá, com uma coroa, um cavalo bonitão, uma carruagem, uma escolta armada. Não, mas não foi assim. Não é esse tipo de libertação. Não é a libertação pela força como o mundo faz. Não é dessa forma, não. A libertação do Senhor Jesus é no nosso coração. A libertação do Senhor Jesus
é na nossa mente. É dessa maneira. E nós aprendemos dele, que é manso e humilde de coração. Por isso ele disse certa vez: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, amados, Jesus entra na cidade, naquele animalzinho ali. Não é um animal, um jumentinho não é um animal imponente. E era um animal de carga, né? Sempre foi. Ele não tem um galope, nada, ele vai devagar. Bom, e indo os discípulos, trouxeram o jumento, a jumentinha. Agora vamos dizer aqui, os que falam, eles espalham no 8, e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, os outros cortavam ramos de árvores, os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Ou seja, salva-nos, por favor, filho de Davi. Ao filho de Davi. Esse filho de Davi, porque ele é da raiz de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ou seja, salva-nos, tu que habita nas alturas. Então, amados, e diz que entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Porque era assim que os judeus se entendiam de profeta, né? Eles tinham profeta, então esse é um profeta aí. Profeta de Nazaré da Galileia. Para quem não o conhecia. E aí nós vamos aqui para Marcos, que é o que se segue, né? Marcos 11. Aí vem outra vez a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é bem parecido com o relato de João. De Mateus. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo ali entrardes encontrareis preso um jumentinho sobre a qual ainda não montou homem algum, soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam disseram: que fazeis saltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores que os espalhavam pelos caminhos. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, salva-nos, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Bom, amados, aqui aí temos a outra passagem, que aí está registrado em Lucas 21, em Lucas 19, a partir do versículo 28, vai do 28 ao 38, que nos fala: e dito isso, ia caminho adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai e trazei-mo, e se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E, indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera, e quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançaram sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiu no caminho as suas vestes, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham feito, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreenda os teus discípulos. E respondendo ele, disse: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso aqui, amados, que nós
fizemos essa rápida passagem aqui nos outros evangelhos. Para quê? Para nós entendermos que é uma profecia que se cumpriu. Foi uma profecia que se cumpriu ali. Então, Jesus entrou ali como rei em Jerusalém. E a multidão o recebeu como rei. Bendito que vem em nome do Senhor. E clamou, hosana nas alturas. Salva-nos, salvar daquela situação terrível. Salva-nos, Senhor, salva-nos, tu que habita nas alturas. Mas, amados, essa mesma multidão que aclamou o Senhor Jesus como rei, que falou, hosana nas alturas, salva-nos, tu que habita nas alturas, foi a mesma multidão que chegou e condenou o Senhor Jesus. Quando falaram, olha, vai soltar quem? Jesus ou Barrabás? E a multidão disse, crucifica-o e solta Barrabás. A mesma multidão. A mesma multidão que achou que queria receber Jesus como rei, recebeu como rei, não se manteve fiel ao Senhor Jesus. Pelo contrário, esta multidão, ela vai condenar o Senhor Jesus. Ela vai negar o Senhor Jesus. Quem vocês querem? Esse aí eu não encontro mal nenhum. Quem vocês querem que solte? O homicida, Barrabás, ou este? Ou o rei dos judeus? Disse, não, nós não temos rei. Nosso rei é César. Foi o que eles falaram. Crucifica-o. Foi a sentença dada para o Senhor Jesus. E Pilatos vai ali e lava as suas mãos. Voltando aqui para o texto, amado, que nós queremos trazer com tudo isso aqui, que precisamos clamar ao Senhor, mas que precisamos entregar a nossa vida realmente para Ele. Não adianta eu dizer salva-nos, mas se eu quero apenas uma salvação aqui terrena, se eu quero apenas uma salvação talvez de ordem política, se eu quero esse tipo de coisa, se eu quero esse tipo de livramento, porque eu tenho que pedir para o Senhor, Senhor, salva-nos, salva-me, por favor, da minha alma para o inferno. Senhor, salva-me, por favor, da perdição eterna. Salva-me, por favor, do inferno, porque o inferno é real, o inferno existe. Satanás procura enganar as pessoas, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E como nós já lemos aqui, nós já passamos por isso, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não verá mais a morte, porque já passou da morte para a vida. Isso aí Jesus fala para quem? Ele fala para a irmã de Lázaro. Ele fala isso ali para a irmã de Lázaro, Marta. Ele fala isso para Marta. Quem vive e crê em mim nunca verá a morte, mas já passou da morte para a vida. Mas, amados, aqueles creram, mas não permaneceram. Creram naquele momento, se alegraram, porque acharam que ia ser liberto, que ia ficar numa posição vantajosa politicamente. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para nada disso. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para que nós tivéssemos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. Jesus veio para fazer o sacrifício eterno. Jesus veio para pagar o preço pelo nosso pecado e interceder por nós. Jesus veio para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas, amados, não adianta nós clamarmos ao Senhor, dizer, Senhor, salva-nos, se nós não permanecermos humildes como o Senhor. Quando nós perdemos a humildade, quando nós perdemos a mansidão que o Jesus ensinou, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. É um problema, amados, porque o contrário da humildade é a soberba. E da mansidão? Aí vem a arrogância, vem ira, vem tanta coisa. Mas
essa palavra do Senhor Jesus. Aqui nos diz, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Que sinal? Ressuscitar Lázaro. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes, nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Então, amados, os fariseus ali ficaram mais enfurecidos ainda com esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E por que Jerusalém? Jerusalém, ela vai aparecer de novo. Aqui ela aparece, aqui nas Escrituras Sagradas. Depois, no ano 70, o templo vai ser destruído, 70 depois de Cristo. E depois a Jerusalém vai aparecer em Apocalipse. Aparece a Jerusalém. Vamos lá rapidamente ali em Apocalipse 21. Vai falar da cidade santa, a nova Jerusalém. Este último hino que foi de louvor aí, que é o hino 521 do cantor cristão, ele fala primeiro é a Jerusalém terrena, depois ele mostra, a segunda estrofe vai ser o Calvário, e na terceira ele vai mostrar a cidade santa. A cidade santa. E é esta cidade que nós almejamos. Esta cidade é a cidade santa. Apocalipse 21 vai falar da nova Jerusalém. E fala aqui, vi um novo céu e uma nova terra. A partir do primeiro, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Jesus falando. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aí aqui ele vai entrar mais uma parte quanto aos tímidos, no caso os covardes, né? Aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, amados, é para o Senhor nos livrar disso aqui. Poxa, mas se então existe já um tipo de população destinada para essa segunda morte? Não. Não. Por quê? Enquanto a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, o juízo é após a morte. Então, enquanto nós estivermos com vida, nós podemos mudar. Nós não somos, nós estamos. Se alguém, a pessoa aqui, vamos colocar aqui, está covarde ou tímido, desse tímido aqui é no sentido de covarde, não é tímido do temperamento, não. É de se acovardar. Mas ele pode mudar isso aí. É um estado. A incrédulo, ele não crê de jeito, você não crê, você vai dizer, eu sou incrédulo. Não, você não é incrédulo, você está incrédulo. Porque no momento que você crê, você deixou de ser incrédulo. E não estará mais sendo incrédulo. Então, não, a pessoa não é incrédula, ela está incrédula. Então, no momento que ela parar de ser incrédulo, ela passar a crer, ela deixou de ser. Então, na verdade, estamos. É um estado. E quando olhamos aqui, aí fala aos homicidas. Se aquela pessoa parou de fazer ali, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é um novo estado,
É um novo estado. Você não vai continuar fazendo o que você fazia, de maneira nenhuma. E aos fornicadores, pecado se refere a pecados de ordem sexual, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos também. Porque eu posso não fazer nada disso aqui, mas ser mentiroso. E está enganando. Está usando de mentira. Então, mentiroso também não entra não, de jeito nenhum. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora, o mentiroso, vamos lá. Se ele se arrepende e para de mentir, deixou de estar mentiroso. Então é um estado. Tudo é um estado, amados. O inimigo engana as pessoas dizendo, olha, você é isso, você é aquilo, você nasceu assim. Não, 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 não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui continua ainda a Nova Jerusalém, e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Amados, e aqui ele vai falando. Essa cidade, ela tinha 12 portas, cada porta tinha uma pérola. Ela tinha também 12 fundamentos. Então, as portas tinham o nome das tribos de Israel, os fundamentos tinham o nome dos 12 apóstolos. E ele vai explicando aqui sobre esta cidade. Essa cidade, linda cidade. Essa cidade que não haverá noite, também não terá o sol, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Não haverá lua nem sol nesta cidade, porque o Cordeiro a alumiará. Então, estará claro o tempo todo. Vai ser dia o tempo todo, porque lá não haverá noite. Mas a luz é o Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui no versículo 23, e a cidade não necessita, e nela não vi templo, 21, versículo 22, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, que é Jesus. E a cidade não necessita de sol nem de lua, porque nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a maior alegria, a nossa maior vitória é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E você pode ter o seu nome hoje escrito no livro da vida do Cordeiro. E se você acha, puxa vida, mas eu estou nessa situação aqui vem dizendo outros que ficarão de fora. Ficarão, versículo 15, 22, versículo 15, capítulo 22, versículo 15 de Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Bom, se você morrer nesse estado, realmente, mas você está vivo. Se você está ouvindo a mensagem é porque está vivo. Nós não pregamos para a morte, nós pregamos para vivos. Se você está ouvindo esta mensagem, depois da morte segue-se o juízo. O juízo não é agora. E você pode mudar de estado. Eu não sei qual é o teu estado, mas uma coisa eu sei. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de salvação. Hoje é tempo de salvação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E no versículo 16 nos fala, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. O nome do programa é Jesus Vem, tá, amados? E quem tem
E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A água da vida ainda está sendo oferecida de graça. Louvado seja o nome do Senhor. A água da vida é a palavra de Deus. A água da vida, você tomar da água da vida, é você crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Isso é você tomar da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como aquela mulher samaritana. Ela creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ela nem pensou mais no cântaro, mas ela saiu correndo para anunciar o Senhor ali em Samaria. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho, Jesus falando. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Assim termina Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus fala, certamente cedo venho. E João fala, ora vem, Senhor Jesus. Amados, o Senhor Jesus, Ele vem. Não adianta nós clamarmos a Ele, salva-nos, se nós não nos entregarmos para Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Estarei orando agora. Senhor nosso Deus, Senhor amado, toma nas tuas mãos cada um que se entregou para ti, que irá se entregar para ti, que sejam abençoados, que sejam guardados. Escreve o nome dele no livro da vida do Cordeiro, Pai querido, porque não haverá nenhuma condenação para eles, porque diz aí, portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já me livrou da lei, do pecado e da morte. Ô Senhor, abençoa cada um, Pai, no teu nome santo, Jesus querido, que eles nunca se desviem, no teu nome santo, Jesus querido. Amém. Glórias a Deus. Mas agora nós já estamos encerrando, agradecemos por você estar conosco. Faremos a nossa oração final, estaremos também impetrando a bênção apostólica. E após dizer o amém, todos dizem, Jesus vem. Amém. Senhor nosso Deus, Senhor amado, Senhor da glória, leva na tua paz, na tua segurança, livra de todo mal, se conosco, Pai querido. Abençoa cada um que irá ouvir, que está ouvindo este programa, Pai, no teu nome santo, Jesus querido. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. E todos dizem amém. Quem disse amém, diga Jesus vem. E até o próximo programa. Ficamos por aqui com esta edição do programa Jesus Vem. Até próxima sexta-feira, se Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Voando sobre as nuvens.